paz, irmãos. Esse mês é um mês especial, mês da família, mês em que nós vamos junto adorar ao Senhor nos nossos lares, mas cada família fazendo a sua parte. Quero ler um texto no livro de Salmo de número 127, 3, ele diz: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e fruto do ventre é o seu galardão. Então, quando nós pensamos nessa questão, nós pensamos também em um hino que trata da questão da família. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor com esse hino. Nossa casa parece colmeia, com abelhas saírem a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são e convém a um cristão, para a glória de Deus promover. Temos chefe, o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são e convém a um cristão, para a glória de Deus promover. O amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, com as flores que Deus fez singelas, pra alegrar da existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são e convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Irmãos, nesse momento, dando sequência, um momento de adoração, louvor e adoração, nós vamos cantar o hino O Nosso General é Cristo.
para dar ao Senhor? Apenas uma canção? Apenas um som? Que realmente em nossos corações nós possamos dar muito mais do que isso. Um louvor, uma adoração. Que possamos adorar ao Senhor. Quando na história, nos relatos bíblicos, o Senhor não poupou sequer o seu próprio Filho para nos trazer salvação. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas, Senhor, tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o
Irmãos, nós acabamos de cantar um hino que ele nos leva a pensar que não é apenas uma música, um som, mas alguém morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, para nos levar de volta a um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que nos faz de criatura ser filho. O amor de Deus para conosco foi muito grande. O título do inédito que iremos cantar neste momento é Arrebatamento. Te ouvirei o meu nome chamar, e logo em teus braços irei me encontrar. Santificado meu corpo será, e em ruas de ouro eu vou caminhar, e com os anjos pra sempre eu cantarei. Aleluia, aleluia, glórias ao Rei, tua noiva te adorará. Aleluia, aleluia. Vestido de branco com a multidão de toda língua, tribo e nação, diante do trono eu vou me lançar, e maravilhado por te encontrar, e com os anjos pra sempre eu cantarei. Aleluia,
Graça e paz, meus amados. Espero que você e a sua família estejam bem, que Deus esteja abençoando a sua família e guardando de todas as doenças. Oro para que o Senhor esteja com vocês todos os dias. Além disso, mais uma vez eu gostaria de dizer aqui e expressar a minha saudade da igreja. Nunca é agradável fazer um culto aonde os bancos estão vazios. Mas aprove Deus que nós estejamos aqui, dessa maneira virtual, reunidos, porém afastados. Mas ótimo, é o que nós temos hoje e nós vamos aproveitar da melhor maneira possível. Por isso, se concentre agora na mensagem do Senhor. Se tiver alguma coisa, algum barulho, peça para parar. Deixe que Deus fale com você neste momento. Vamos passar para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou a mulher, homem e a mulher os criou. Vou ler de novo. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor esteja nos abençoando e nos tocando com a sua palavra. Abre os nossos corações para que eles sejam terra férteis. Pai, para que seja colocado a sua palavra, a boa semente, e que ela frutifique, e que nós possamos ser transformados pela sua palavra. Fale conosco, Pai, de uma maneira especial. É o que nós te pedimos. É em nome de Jesus. Amém. Amados, este mês de maio, a nossa igreja vai comemorar o mês da família. Por isso, eu vou realizar 4 pregações sobre família. Então, não perca, acompanhe todas as pregações para que a sua família seja realmente abençoada. Nós vamos falar sobre pecado na família, nós vamos falar um pouquinho sobre as mães, sobre os pais, sobre os filhos. Vai ser uma bênção para toda a família. Então eu espero que você nos acompanhe todos os domingos aqui no nosso canal no YouTube. Agora falei que nem um youtuber, né? Estou aproveitando aqui o espaço. Mas preste atenção e nos acompanhe, porque as nossas famílias são fundamentais. Isso eu creio realmente, que a família é o alicerce da igreja, é o alicerce da nossa sociedade. Por isso, é fundamental que nós, como igreja, sempre estejamos investindo nas famílias, não somente com pregação, mas também com relacionamento. As famílias têm que cuidar uma das outras. Isso também nós vamos estar trabalhando, né, através de algumas programações do nosso departamento de eventos. Talvez você que esteja me assistindo, você não é da nossa igreja, mas eu também peço, né, sempre a Deus que também esteja abençoando a sua família, né, abençoando as famílias da nossa nação, para que elas possam sempre estar próximas do Senhor Jesus e obedientes a Ele. E hoje
de maneira especial, nós vamos falar da primeira família, de Adão e Eva. O texto que nós lemos mostra a criação deste primeiro casal. E quando nós olhamos para eles, talvez podemos pensar, nossa, eles foram criados por Deus. Possivelmente eles tinham um relacionamento especial e eles foram extremamente abençoados e eles têm uma história gloriosa por conta dessa proximidade com Deus. Mas, olhando para a Bíblia, isso não acontece. Nós vamos ver que Adão e Eva, na realidade, eles são muito parecidos conosco, né? Eles acabam falhando e acabam sofrendo as consequências dos seus pecados. Por isso nós vamos ler o que aconteceu com a primeira família e vamos tomar como exemplo para a nossa, para que Deus esteja trazendo harmonia aos nossos lares. Eu acho que a palavra de hoje, né, ela vai girar sempre sobre essa questão de harmonia. Nós temos que buscar essa harmonia, comunhão para os nossos lares. Vamos começar falando da família antes da queda. Como que era a família antes da queda? Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tanto homem e mulher são imagem de Deus. Então, eles eram próximos de Deus. Essa imagem de Deus diferenciava o primeiro casal dos outros animais. Todos foram criados por Deus. Contudo, somente Adão e Eva receberam o sopro de Deus, aquilo que os fez se tornarem almas viventes. Isso é uma diferença total. E essa característica fazia com que o homem e a mulher pudessem ter um relacionamento especial com Deus. A Bíblia fala que Deus vinha todos os dias para conversar com o primeiro casal, e eles tinham um grande relacionamento, um relacionamento bem estreito com Deus. E essa comunhão não era somente uma comunhão com Deus, eles também tinham comunhão entre eles, O homem e a mulher tinham uma grande comunhão. Olha só o que diz lá, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Gênesis 2, 23 diz assim: Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto, ele mostra essa comunhão que os dois tinham. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Um podia se expressar totalmente ao outro. E esse era o cenário. Comunhão total com Deus, comunhão total entre eles. Outro detalhe importante é que Deus tinha colocado alguns mandatos para que a vontade de Deus fosse expressa sobre toda a terra, através da ação do homem. Nós vemos lá em Gênesis 1, 28 o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só o que nós vemos, Deus falando para que o homem subjugue a terra e para que domine. Essa aí era a expressão da vontade de Deus, que o homem realizasse sobre
toda a criação. Deus era o criador e o homem era o grande mordomo. O homem e a mulher eram os mordomos de Deus na criação. Esse era o cenário. Um cenário perfeito. Comunhão e serviço. Mas isso não durou muito, porque em um determinado momento o pecado entrou na humanidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre a tentação, nem como que foi o primeiro pecado, mas eu já gostaria de tratar das consequências desse primeiro pecado. Em primeiro lugar, o homem e a mulher perderam a comunhão que eles tinham com Deus. Eles já não tinham mais aquela comunhão com o Senhor. Então nós vemos o seguinte: Deus ele vinha diariamente conversar com o homem e com a mulher. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, que Deus ele é onipresente. Provavelmente Adão e Eva também entendiam isso. Mas depois da queda, a primeira coisa que eles tentam fazer é se esconder da presença de Deus, indicando que eles já não tinham mais essa comunhão inicial com o Senhor. Eles já não queriam estar mais na presença do Senhor. Além disso, o pecado ele trouxe outra coisa. Ele trouxe a quebra da comunhão entre o casal. Lá em Gênesis 2:12, temos o seguinte: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha o que está acontecendo. Teve o primeiro pecado, o homem e a mulher comeram do fruto da árvore do bem e do mal, árvore que Deus já tinha proibido que eles comessem daquele fruto, e na hora que Deus está ali, conversando com eles, perguntando o que tinha acontecido, o homem ele começa a acusar a mulher, ao invés de protegê-la. Então nós já vemos ali que o pecado, ele já traz a quebra da comunhão dentro da família. E depois disso, nós vamos ver que o pecado, ele traz sofrimento. Lá em Gênesis 2:16, nós vemos que o seguinte: Deus declarando para a mulher qual seria a consequência daquele pecado. A mulher, ele declarou, ele é Deus: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Outra consequência direta do pecado foi o sofrimento, aqui expresso no sofrimento da mulher na hora do parto, e também no sofrimento do homem ao lavrar a terra. O pecado, ele traz sofrimento. E esse sofrimento foi sentido grandemente por essa família. E depois, nós vamos ver que o pecado ele vai se adensando e vai piorando conforme vai passando as gerações. Na segunda geração, nós já vamos ver que há um assassinato. Caim mata o seu irmão Abel,
Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, onde diz que Caim mata o seu irmão Abel. Por consequência deste assassinato, Caim, ele se afasta da sua família. Lá em Gênesis 4,16, então nós vemos Caim se afastando da presença do Senhor e da sua família e indo para uma região distante, para a terra de Nod. E o pecado, ele vai continuando a dar problemas e vai se adensando, e cada vez mais o pecado vai corrompendo. O pecado é uma doença que corrompe todo o ser e ele vai piorando a cada momento. Lá em Gênesis 4, 23, nós vamos ver em um dos descendentes de Caim o aumento da violência. Olha só, disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Ali nós já vamos ver a corrupção total. Porque agora, qualquer coisinha que uma pessoa cometesse contra outra já era um motivo para assassinato. O pecado se adensando. Com Lameque também já vai começar a poligamia. Você já vai ver que ele tem 2 esposas. Até então, só existia a monogamia. E o pecado vai piorando. Lá em Gênesis 6, nós vamos ver que os descendentes de Caim, que são chamados de filho do homem, vão se casar com os descendentes de Sete, que é o terceiro filho de Adão. E aquele pecado, ele vai alcançar praticamente toda a humanidade. E aí chega um momento onde Deus fala assim: vamos parar com tudo isso, vou dar um reset. Ou seja, vou derramar um dilúvio sobre a terra e vou começar tudo de novo. Essa aí, em resumo, é a história da primeira família. E nós vemos exatamente isso acontecendo também com as nossas. A nossa família deveria ser um lugar de bênção, de tranquilidade, de louvor ao Senhor. Mas nós vemos o contrário. Por causa do pecado, nós vemos que a comunhão, ela é quebrada. Primeiramente, a comunhão com Deus. Quantas e quantas famílias não seguem o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, seguem religiões estranhas, não creem no Deus que criou os céus e a terra. Além disso, isso traz a quebra da comunhão entre os familiares. Essa é a maior realidade. Se nós vamos ver as famílias, quantas brigas familiares ocorrem entre irmãos, entre tio e sobrinhos, entre avós e netos. Brigas e brigas. E as brigas podem acontecer por motivos mais banais. Às vezes por futebol, por política. Agora, nos últimos anos, é muito comum que os grupos familiares briguem, por conta de política. Por dinheiro. As famílias brigando por conta de dinheiro. Coisa mais mesquinha. E isso tem causado coisas terríveis, como afastamento. Quantas pessoas não falam com seus irmãos, não falam com seus pais, por causa do pecado, por causa de brigas. E isso vai piorando. E tem famílias que realmente estão totalmente destruídas, totalmente desestruturadas. Casais se separando, filhos que não se dão,
Essa é a realidade que nós vivemos, infelizmente. E essa realidade, às vezes, não é somente fora, ela acontece também na igreja. A igreja evangélica, nesse ponto, ela não é especial, pelo contrário, nós vemos as mesmas coisas que acontecem fora da igreja acontecerem dentro da igreja. Brigas, casais separados, brigas entre irmãos, pessoas que não se falam, da mesma maneira. E isso mostra claramente que nós estamos ainda vivendo em pecado e que não há a harmonia. A harmonia foi quebrada e a causa disso tudo é o pecado. Eu falei várias vezes, pecado, para a gente lembrar que nós somos o causador disso. Não é Deus, não é o diabo, mas sim somos nós. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vontades nos levam à separação daqueles que nós amamos. E isso é pior, mais cruel, nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos todos separados nos nossos lares, né, com essa segregação social, separação social, nós não podemos encostar. Então, pessoas estão sozinhas e não conseguem nem ao menos ligar para os seus familiares, porque tem vergonha ou porque tem orgulho. Triste situação. Não é à toa que pessoas acabam descambando para depressão ou coisas semelhantes. Essa é a realidade que nós vivemos. E o pior, amados, é a última consequência do pecado, que é a mais profunda e a mais dura. O pecado, ele leva à morte eterna. Lá em Gênesis 1:17, Deus disse para Adão, antes da queda, o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ao comer, Adão morreu espiritualmente. E nós sabemos que se as pessoas que estão na morte espiritual, se elas passarem pela morte física, elas irão para a morte eterna. Em outras palavras, elas vão para o lago de fogo e enxofre, para o castigo eterno. Essa é a pior consequência do pecado. Ele nos faz sofrer em vida e nos faz sofrer eternamente. Mas a Bíblia nos mostra que isso tem solução. Nós temos uma situação difícil, mas Deus, por seu amor, Ele nos dá uma solução. Nós, como humanidade, nós pisamos na bola. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos resgata. E tudo se inicia aonde a comunhão foi quebrada. Abre a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5,17, que diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a sua imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que se por Adão entrou o pecado trouxe desarmonia na família e trouxe morte. Não só desarmonia na família, trouxe desarmonia em tudo. Mas o nosso foco aqui é a família. E depois do pecado reinou a morte. Somente em Cristo,
que é o segundo Adão, que nós vamos ter a correção de tudo isso. Porque Cristo, ele vem para morrer pelos nossos pecados, pagar as nossas dívidas diante de Deus. Em Cristo que nós temos a solução para esses problemas, essa desarmonia no nosso lar. Se nós estamos sofrendo tanto com essa desarmonia, o caminho para a solução de tudo é Jesus Cristo. É o início. Porque quando nós nos voltamos, entregamos a nossa vida a Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, aquela comunhão com Deus que nós tínhamos perdido por causa do pecado, ela é refeita. E aí, nós imediatamente vamos receber a maior bênção, que é a vida eterna. Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, como nós já vimos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós iríamos receber a morte eterna, agora nós vamos receber a vida eterna em Cristo. E outra coisa acontece na sequência, e com o passar do tempo. Nós somos feitos novas criaturas, nova criação do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Neste momento você se torna uma nova criatura do Senhor, uma nova criação. E as coisas começam a se fazer novas. A partir desta comunhão que nós temos com Deus, nós começamos a refazer os laços, refazer a comunhão que foi perdida um dia. Através de Cristo nós podemos nos achegar aos nossos irmãos, aos nossos parentes, e buscar aquela comunhão, aquela união e harmonia, que talvez você nunca tenha vivido na sua vida. Ou não se lembra se você já viveu. Porque Cristo faz nova todas as coisas. E outra coisa importante, meu amado e minha amada que está me assistindo. Cristo, ele tem um ministério da reconciliação. Se a comunhão foi perdida, é necessário ter reconciliação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Cristo, ele traz a reconciliação, é ele que vai trazer reconciliação para o seu lar. Não há outro caminho. Se nós estamos em Cristo, nós vamos mudar, porque em Cristo nós entendemos que nós devemos ser servos. Em Cristo nós vamos entender que nós devemos perdoar. Em Cristo nós vamos entender que nós devemos amar o nosso próximo. Especialmente se esse próximo for da nossa família. E esse amor, ele vai nos levar a ter uma atitude humilde, de buscar essa reconciliação. Pouco importa se você tenha razão ou não, o mais importante é a reconciliação. O mais importante é a comunhão. Tira de você todo o orgulho, volte-se a Cristo, para que você possa voltar-se ao seu parente, aquele que você perdeu a comunhão. Isso é fundamental. Em Cristo, nós aprendemos a viver como Ele.
nós aprendemos a ser humildes e nós botamos em prática o ministério da reconciliação. Quero concluir essa mensagem, meus amados. Somente em Cristo temos a reconciliação da nossa família. Mas isso não acontece de maneira automática e nem de maneira mágica. É necessário que nós tenhamos uma atitude humilde de buscar os nossos parentes, aquele que você não conversa, aquele que você sentia raiva, que você o busque, que você peça perdão, que você busque a reconciliação. Porque fazendo assim, você vai estar expressando através da sua vida o ministério de Cristo. Espero, meus amados, do fundo do coração, que depois dessa mensagem, você possa pegar o seu telefone, ligar para aquele parente que você não conversa há tanto tempo, que você possa fazer uma ligação, não só uma ligação, um vídeo, uma videoconferência, e conversar face a face, mesmo longe, mas face a face, com aquela pessoa que você tanto ama, mas que você guarda esse remorso. Mas aqui, a partir de hoje, você possa viver de uma maneira totalmente diferente. Reconciliado com Deus e reconciliado com os seus irmãos. Que Deus nos abençoe. Gostaria que você que está me assistindo, fechasse os seus olhos, para que você também pudesse estar orando. Eu vou orar por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós falamos um pouco sobre o ministério da reconciliação. Pedimos, Pai, para que o Senhor traga a reconciliação às nossas famílias. Quantas famílias vivem, Pai, em briga? Isso é tão triste. Mas nós cremos que Cristo trouxe a reconciliação sobre todos nós. Mas para que isso possa acontecer, Pai, nós precisamos que o Senhor moa, quebre, destrua todo o nosso orgulho, para que nós possamos ter uma atitude humilde, de buscar até mesmo aqueles que nos magoaram no passado. O mais importante, Pai, aqui não é ter razão, mas o mais importante é buscar a comunhão. Ajude-nos, Senhor, porque essa é uma tarefa extremamente difícil. Ajude, Pai, as nossas famílias, cada membro das nossas famílias aqui da igreja e também das outras pessoas que estão nos assistindo, a entender isso e buscar a reconciliação dentro do seu lar, dentro da sua família, para que nós possamos ter famílias harmoniosas. Talvez nós não cheguemos à harmonia que Adão e Eva tinham no passado, antes da queda. Mas eu tenho certeza que o Senhor deseja que nós possamos viver de uma maneira muito melhor do que nós estamos vivendo hoje, em brigas e lutas dentro da nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos transforme. Una as nossas famílias. Una cada pessoa, Pai. Para que nós possamos ter uma igreja forte, uma sociedade forte. E para que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele não tinha
nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Narana, 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 narana. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Narana, 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 narana. Meus amados, agora nós vamos passar para o momento da ceia. Antes de nós começarmos, gostaria de dar algumas explicações. Quando nós participamos da ceia, o pão, ele não se transforma em corpo de Cristo. O vinho também ele não vai se transformar em sangue de Cristo. Também nós não vamos receber nenhuma bênção especial ao participarmos da ceia. O que nós praticamos aqui é um ato memorial. Cristo disse que para nós celebrarmos a ceia é em memória dele, sabendo que o pão ele simboliza o corpo de Cristo rasgado na cruz do Calvário. E o vinho, ele simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Uma coisa bastante importante em relação à ceia é que ela marca a comunhão da igreja. Por isso é importante que nós que vamos participar da ceia agora, que todos estejamos juntos para poder participar desse momento tão especial, celebrando e comemorando a comunhão da igreja, que está reunida mesmo de uma maneira virtual. Quem pode estar participando da ceia? Qualquer cristão é convidado a participar da ceia.
Nós entendemos que aqueles que estão batizados, eles podem estar participando da ceia conosco. Então, você que está aí na sua casa, por favor, prepare o seu pão e o seu vinho. Mas antes, nós vamos orar. Importante, a Bíblia fala para que o homem examine-se a si mesmo antes de participar da ceia. Então, agora, examine as suas atitudes, verifique se você está agindo de uma maneira que agrada ao Senhor. Caso contrário, peça perdão e participe da ceia conosco. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós falhamos, nós pecamos. Pecamos por pensamentos, por atitudes, por palavras. Somos pessoas falhas, Pai. Reconhecemos isso diante de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos trate com misericórdia. Deus, em nome do Senhor Jesus, olhe para a nossa miséria, olhe para a nossa fraqueza. Pai, nos perdoe, Pai. Nos ajude, Pai, também a lutar contra as tentações. Nos ajude, Pai, a lutar contra os maus pensamentos. Deus, em nome de Jesus, nos ajude também a ser humildes, para que nós possamos trazer harmonia ao nosso lar com a ajuda do Seu Espírito Santo. Pai, nós queremos participar da ceia agora. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti de uma maneira humilde. Toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir agora as nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A Bíblia diz que no começo da ceia, ele pegou o pão. O partiu e disse: isto é o meu corpo. Vamos olhar agora para o pão que você está segurando aí do outro lado. Olhe para ele e diga assim: este pão simboliza o corpo de Cristo rasgado na cruz do Calvário para a minha salvação. Participemos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pegue o seu cálice, olhe para ele e diga assim: este cálice simboliza o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados. Participe do cálice. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício do seu Filho amado. Muito obrigado, Pai, porque através desse sacrifício tão terrível, nós
alcançamos a salvação e a paz contigo. E hoje nós podemos viver em harmonia com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos expressar toda a nossa gratidão por esse amor que foi manifesto através da cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Não tenho palavras para exprimir a minha gratidão. Nós te louvamos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados.
estamos chegando ao final deste culto. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas famílias e que Ele traga a sua harmonia sobre nós. Aleluias.